Desde os primórdios da humanidade que as pessoas se perguntam como é o espaço. Agora, temos tecnologias que os nossos antepassados nem sequer conseguiam imaginar. E percorremos um caminho tão longo e espreitamos até as profundezas cósmicas apenas para descobrir que nunca saberemos ao certo como é realmente o cosmos. Quando a NASA publicou esta espantosa imagem da nebulosa da Lagoa Interestelar, feita por Hubble, ela se tornou viral apenas 24 horas mais tarde. Mas a forma como a nebulosa é mostrada na imagem não é 100% exata. E não é apenas esta imagem. Todas as outras imagens de nebulosas coloridas, sistemas estelares e galáxias parecem diferentes na realidade. Então, como veríamos nebulosas, estrelas, planetas, galáxias e buracos negros de perto? E por que é que os cientistas modificam as imagens espaciais para nós? A NASA tem uma coleção de imagens que mostram até os mais pequenos detalhes de objetos celestiais. E tudo isto começou com esta simples imagem preto e branco. Foi tirada do foguete White Sands em 1946, a uma altitude de apenas 105 km. Foi filmado com uma câmera de 35 mm de movimento. A câmera tirou uma foto a cada segundo e meio, começando no liftoff. Após alguns minutos de voo, o foguete atingiu um solo e a câmera caiu, mas a gravação, colocada numa fita cassete de aço, não foi danificada. Então, de onde vêm todas as cores espantosas? Não é uma tarefa fácil mostrar o universo como ele é, em grande parte devido às imperfeições dos nossos olhos. Podemos apenas distinguir uma fração do amplo espectro eletromagnético, e quase todas as imagens do espaço começam a preto e branco. Depois, estas imagens são submetidas ao processo de coloração. Os telescópios modernos vêm em auxílio da nossa percepção da cor. Tomemos, por exemplo, o famoso telescópio espacial Hubble. Durante os seus 32 anos em órbita, ele tem levado muitas imagens icônicas. A câmera de campo amplo 3 é considerada a mais avançada das suas várias câmeras. Permite ao telescópio ver tudo, não só em luz visível, mas também em luz ultravioleta e infravermelha, indetectável pelos olhos humanos. O disparo começa por focar o telescópio para capturar claramente um objeto muito distante. A câmera é então acionada no momento certo para capturar as imagens em comprimentos de onda curtos, médios e longos. Cada foto leva cerca de 1000 segundos para ser criada. O Hubble também orbita a Terra a cerca de 27 mil km por hora. Assim, obtém as imagens certas após múltiplas revoluções em torno do planeta. E a cada imagem, para cada comprimento de onda, é então atribuído uma cor diferente, dependendo da sua posição no espectro de cores. Os cientistas chamam este processo de filtragem de banda larga. Devido à alta velocidade do telescópio, a enorme distância a objetos celestes, radiação, aglomerados de pó e falta de luz, as fotos não são muito claras e nítidas. Por isso, elas têm que ser modificadas utilizando programas especiais de edição de fotos para remover raios cósmicos, pistas de satélite e outras interferências. Os cientistas fundem então diferentes molduras em uma só para obterem a versão final. É assim que, inicialmente, as imagens do espaço cinzento se transformam em multicoloridas. Este brilhante mosaico da nebulosa do Caranguejo é montado a partir de 24 exposições individuais de Hubble, tiradas pela câmera grande angular e planetária. As cores na imagem indicam vários elementos que foram ejetados durante explosões de supernovas e outras catástrofes cósmicas. Mas será que a imagem mostra o que uma nebulosa realmente é? As cores dos vários elementos da nebulosa são, na verdade, um pouco diferentes, mas as cores reais estão no espectro de ondas invisíveis aos nossos olhos. Assim, sem processamento, veríamos apenas uma névoa cinzenta, e a nebulosa da lagoa seria também completamente banal. Mas não significa que as imagens sejam imaginação dos cientistas. Elas apenas deslocam os dados do telescópio no espectro invisível para o mais próximo possível das frequências visíveis. As cores podem diferir dependendo do comprimento de onda que o telescópio utiliza. Se pesquisar no Google a nebulosa do olho de gato, você vai ver muitas versões em cores diferentes. Aqui, a nebulosa aparece em verde, e aqui é mostrada em amarelo ou vermelho.
e esta imagem composta utiliza dados de 2 grandes observatórios da NASA. A radiação de raio-x é mostrada em azul e a radiação ultravioleta é mostrada em vermelho e amarelo. Se os elementos básicos da composição química de um objeto forem conhecidos, isto também é tido em conta durante o processo de coloração da imagem. Se os cientistas detectam uma supernova através de um telescópio, eles percebem que existem nuvens de gases expelidos após a explosão. E como todos os gases absorvem diferentes comprimentos de ondas de luz, é importante fazer a atribuição das cores adequadas. Foi assim que a imagem icônica de Hubble, Pilares da Criação, foi tirada. Ela mostra a nebulosa da Águia, a 6.500 anos-luz da Terra. É possível ver colunas espantosas e multicoloridas de nuvens de gás e poeira iluminadas pela intensa luz ultravioleta das jovens estrelas. Cada elemento é representado por uma cor diferente, correspondente à paleta de Hubble. O enxofre é representado em vermelho, o hidrogênio em verde e o oxigênio em azul. Mas será que podemos dizer que estas são as cores reais desses elementos? Não exatamente, e aqui está o porquê. Cada um desses elementos tem um conjunto único de linhas de absorção e emissão, e o padrão de linhas é chamado de assinatura espectral. Os espectros de absorção e emissão de cada elemento são opostos um do outro. Quando a luz passa através de um gás, os átomos e moléculas do gás absorvem certas cores dessa luz. Isso se chama de espectros de absorção, que é um arco-íris com linhas escuras de absorção. Ao mesmo tempo, o gás pode brilhar, emitindo cores específicas para formar um espectro de emissão com linhas brilhantes, chamadas linhas de emissão. O oxigênio emite uma tonalidade verde e vermelha no espectro. O enxofre e hidrogênio também são vermelhos. Assim, para distinguir o enxofre do hidrogênio, a cor do hidrogênio é deslocada para o espectro verde e o oxigênio é deslocado para o espectro azul. Assim, os famosos pilares podem não se assemelhar a isso na realidade. Aqui está outra imagem dos pilares da criação, feita por Hubble em luz infravermelha. As nebulosas capturadas pelos telescópios certamente se tornam frias, mas e as imagens de outros corpos celestiais? Recentemente, o mundo ficou atordoado com a primeira imagem real do buraco negro supermassivo Sagitário A. A imagem foi capturada por 8 radiotelescópios espalhados pelo mundo. Os astrônomos dizem que é muito difícil tirar imagens de um monstro tão grande. O seu disco de acreção gira incrivelmente rápido, e para fazer uma imagem clara do buraco negro, cientistas processaram milhões de imagens diferentes em supercomputadores. Como resultado, eles receberam a imagem mostrando um disco de acreção com gases brilhantes e um abismo negro no meio. No passado, os artistas desenhavam um buraco negro com base em dados científicos e eles tinham quase o mesmo resultado. Mas a forma dos buracos negros continua não sendo clara. Você lembra daquele famoso filme Interestelar? Por que o filme retrata o buraco negro Gargantua dessa forma e não da forma como os cientistas fizeram? Além disso, a NASA também tem imagens de buracos negros de uma forma semelhante. Segundo os especialistas, tudo isso se deve a ângulos diferentes. Se olharmos para estes monstros perpendiculares ao disco de acreção, eles irão se assemelhar aos capturados por 8 radiotelescópios. Mas se olharmos para eles com um ângulo de 90 graus, teremos uma visão diferente. A luz atrás de um buraco negro será refratada sobre o seu horizonte de eventos e romperá para sua frente. Neste caso, veremos os lados posterior e frontal do disco de um buraco negro em simultâneo. Vai haver uma espécie de auréola circular e uma faixa de luz no seu interior. No entanto, os telescópios não são perfeitos e não conseguem ver tudo no universo. A superfície de exoplanetas distantes está normalmente escondida atrás de um véu denso de gases. Assim, mesmo quando se vê que algumas fontes ilustram as superfícies de mundos distantes, estas são, na sua maioria, visualizações feitas por artistas. Contudo, as suas interpretações também se baseiam em dados científicos. Tomemos a imagem do exoplaneta TRAPPIST-1b como exemplo. Orbita muito perto da sua estrela, pelo que a estrela parecerá um gigante no céu do exoplaneta. Mas a estrela é fraca, e um artista levou estes dados em conta ao criar a imagem. A nossa galáxia é também visualizada com base em dados existentes,
mas como estamos localizados dentro dela, não conseguimos ver a imagem na sua totalidade. Os cientistas sabem que a Via Láctea tem a forma de um disco com um espessamento no meio. O disco tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. Os braços em espiral, cheios de bilhões de estrelas brilhantes, divergem do seu centro. É assim que as pessoas normalmente imaginam a Via Láctea. Esta imagem foi criada por um artista utilizando dados do telescópio espacial Spitzer. Mas as recentes descobertas podem mudar a forma como visualizamos a nossa galáxia. Os investigadores polacos sugeriram a ideia de que o disco da Via Láctea não é plano, mas tem uma curvatura em forma de S. Isso significa que a nossa galáxia é torcida para cima numa extremidade e para baixo na outra. Outro estudo encontrou uma ruptura num dos braços da nossa galáxia, perfurando a espiral como uma lasca. E é bastante grande. A estrutura tem um comprimento de cerca de 3.000 anos-luz. Os cientistas ainda não sabem que força celestial fez isso. O que sabemos é que a nossa visão da Via Láctea irá mudar com o tempo, até que um dia vejamos a nossa galáxia a partir do espaço. Você acha que o universo realmente se parece como as fotos dos telescópios nos mostram? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal. E fique atento para acompanhar as descobertas espaciais mais intrigantes. Obrigado por assistir.